Oi, 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 vamos voltando, povo. Oi, Érica, não falei com você. Suzy, Meg, minha amiga, conversei com a sua sobrinha, foi bênção, Tarcísio. Foi muito legal a conversa, foi ótima. Foi ótima, ótima. Oi, Marcinho. Então, voltando. Oi, Elisângela. Elisângela perdeu o sono, Elisângela. Me diga, que hora que você vai trabalhar amanhã cedo? Não, amanhã não é cedo não, eu vou meio-dia, Tá. mas é uma Então, hora de viagem. tá. A palavra que eu quero trazer, ela tem tudo a ver com testemunha, ela tem tudo a ver, não foi encaixado, não foi combinado, mas eu quero falar de um homem chamado Abraão. Todo mundo já ouviu falar de Abraão de várias formas, de várias maneiras. A grande verdade é que os homens, os seres humanos, eles estão sempre num processo de migração. Eles têm as suas buscas, as suas conquistas, estão sempre querendo ir para algum lugar. Pode ser no estudo, pode ser na profissão, pode ser no casamento, pode ser onde for. E eu entendo que essas migrações do homem, elas são motivadas por um desejo de estar no outro local que não seja aquele que ele está agora. É como se nós quiséssemos sair do lugar aonde estamos, porque não fomos feitos verdadeiramente para estarmos parados. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo se movia sobre as águas. A propósito, nesse momento, Cris, Deus está se movendo a favor da Lívia, Deus está visitando ela com os anjos, Deus está levando e mandando, enviando anjos ministradores. Ela teve 3 paradas cardíacas, mas Jesus é o frustrador de todo sepultamento, de toda morte, de toda tragédia. Ele é a vida, e quando a morte se depara com a vida sempre venceu. E nós liberamos uma palavra de vida, uma visitação, e aonde houver uma célula morta, agora seja transformada em vida. Que ela seja visitada com os remédios do céu e não com os remédios da terra. Porque tudo na terra é sombra do que há no céu. Eu não sei do que se trata, mas eu sei que Deus sabe absolutamente o que ela está vivendo nesse momento e a família. Que, em Pai. especial, Deus envia agora o seu bom e doce Espírito, o Consolador, o Paracleto, aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que consola, aquele que abraça, que você não sabe de onde vem. É como o vento, você não sabe de onde ele nasce, não sabe de onde ele vem, mas todo aquele que é nascido do vento se move por esse vento. Que esse vento alcance essa família, guarde, conserve o coração, Sim, console, instrua e os abrace, Senhor. E em especial que a Lívia, Lívia significa branca, pura. A palavra que eu libero sobre a Lívia é de pureza. Ela é pura, ela é pura. A grande verdade é que ninguém faz a transição entre vida e morte ou entre morte e vida sem que passe por Jesus. Jesus é o crivo de vida e morte, de morte e vida. Ele venceu a morte. Então, nem a morte pôde tocá-lo. E ele vence a morte, Emílio. Eu aprendi isso ontem, antes de morrer na cruz. Porque ele trouxe a vida, pelo menos 3, ele ressuscitou antes. Então ele não vence a morte. A Bíblia diz que ele venceu a morte na cruz. A morte dele. Mas que morte é essa que ele venceu na cruz? A morte espiritual que era para ser eterna. Aí ele venceu na cruz. Porque a morte física ele venceu na terra. Quando ele ressuscitou a Talita, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando ele ressuscitou Lázaro, ele venceu. Amém. Mas o que ele consumou na cruz foi extermínio da morte do espírito. Agora o espírito viveria para sempre, porque a sentença era morte espiritual. Mas então o homem, ele está sempre nesse anseio de se mudar, porque ele não sabe estar no lugar.
ele quer crescer, ele quer avançar. Perceba que parece não, isso é inerente ao homem, não depende de você. É um desconforto que está dentro da gente, por isso que eu digo que as pessoas que estão em locais confortáveis sentados, muitas vezes elas deixam de crescer porque elas estão sentadas num local que não instigam elas serem maiores. Por isso eu amo dizer que Deus está sempre subindo a régua, porque Ele acredita na gente e sabe que podemos ir mais alto. Deus está sempre subindo a régua, porque Ele acredita em você mais do que você acredita nele. E Ele sabe que quando a régua sobe, você consegue saltar, é o nome dele que é glorificado. Porque nada melhor para um pai do que ver um filho sendo vencedor. A propósito, a Bíblia não diz que somos vencedores, diz que somos mais que vencedores. Então, aquele que for o vencedor receberá a coroa da vida. O que eu estou querendo te dizer é que Deus, quando aumenta a régua, sobe a régua, acerca disso, tudo que estamos vivendo, é porque Ele está falando: eu sou a força, eu sou o vigor para o meu filho se manter de pé, eu dou o fôlego, eu dou o sopro, eu dou o impulso, eu sustento, eu guardo, eu protejo, eu continuo contigo todos os dias da tua vida. Portanto, é Deus nos sustentando e fazendo com que nós saltemos mais alto. Bem mais alto. Amém, amém, amém. Eu não sei se você sabe, Mídio, aquele brasileiro que foi campeão mundial de salto com vara. Ele tinha um único salto. E o francês, que era o campeão várias vezes seguidas, tinha ainda 2 saltos. Então, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Lucas. Ele é cristão. Então ele se afastou, pegou a vara. Enquanto ele andava para trás, ele ouviu uma voz e que disse assim: filho, sobe a vara. Aí ele falou: se eu pular 5,62, eu empato com ele. Aí Deus falou para ele: sobe a vara. E ele subiu a vara. Ele pulou mais alto do que o último salto do francês e ficou esperando o francês. O francês saltou e não conseguiu. E ele se consagrou campeão mundial. Moral da história: quando você estiver diante de uma circunstância, ouvirá uma voz: este é o caminho, andai por ele. Quando Deus falar, essa circunstância parece mais alta do que você, ela é maior do que você. Não se esqueça que eu estou contigo. Não se esqueça que você não está só nas suas obras. Sabe por quê? Porque obra sem fé é morta. E quando ele diz que está comigo, ele está dizendo: sou eu quem te dou a fé, sou eu quem te instruo, sou eu quem te dou tudo para que você possa alcançar. Porque, como eu amo dizer, não queremos nada que do céu não nos seja dado. Não queremos nada que do céu não nos seja dado. Porque tudo que é dado da terra vem do homem, não vem de Deus. E tudo que vem da mão do homem não permanece. Só permanece aquilo que vem da mão de Deus. Essa é a grande verdade. E eu estou trazendo, então, uma história dessa inquietude do ser humano. O ser humano está constantemente a caminho, ou indo de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Perceba que a gente está sempre pensando em mudar a casa, o móvel. As mulheres, então, mudar o móvel de lugar, mexer. Eu quero mudar o cenário. Nós temos uma inquietude para mudar as coisas. Você sabe o que é isso, querido? Esse é o DNA que Deus colocou em mim e você. Nós temos um DNA transformador. Nós não nos conformamos com este tempo, pelo contrário, nós estamos indignados com esse tempo. Por isso, nós renovamos a nossa mente, buscando a força, a ideia, a unção, o poder e a graça em Deus, de madrugada em madrugada, de live em live, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. E o ser humano, ele se esforça a tal ponto para chegar em algum lugar, e de preferência, ele quer chegar, Mídio, aonde ninguém nunca chegou. Lá no Velho Oeste diziam: vá para o Oeste, até que o Oeste acabou. Agora já não é mais Oeste, já são cidades.
Aí o outro diz, então eu vou para o Polo Norte. Aí o outro fala, eu vou para o Polo Sul. Aí o outro diz, então eu vou escalar o Everest. O homem não se conforma com pouco. Sabe por quê? Porque Deus colocou em você um combustível onde sempre você vai querer mais. Eu não estou falando acerca de não nos conformarmos com aquilo que temos, mas termos a convicção que Deus tem muito mais para nos dar. Não se conforme com pouco, porque o que ele prometeu foi uma vida abundante. Para de administrar um pouco, a miséria, a falta, porque o que você tem que administrar é muito. O grande erro meu e seu é que nós não sabemos administrar. Uau. E existem saltos realmente gigantescos, vídeo, como o salto que o homem deu à Lua. E eu vou repetir o que eu contei recentemente, que isso aconteceu ali em julho de 1969, a famosa Apollo 11. Neil Armstrong, ele desceu, pisou na Lua, e o Nixon, então, americano, na época, presidente americano, saiu correndo e mandou na televisão. O Neil Armstrong disse, o homem dá o seu maior passo na história. Aí ele foi, pegou o gancho, foi para a televisão e disse bem alto, e o homem deu o maior passo na história, a humanidade deu o maior passo da história. Nada pode ser maior do que a conquista da Lua. Então, um homem, agora jovem ainda, Billy Graham, morreu tem um ano e meio, pegou e não aguentou, mídia. Ele falou bem alto. Enquanto vocês dizem que o passo mais alto, mais poderoso, maior que o homem já deu, foi pisar na Lua, eu vos digo que nada foi maior do que Deus pisar na Terra. Eita! Nada foi maior do que Deus pisar na Terra. A grande verdade é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que resta agora, depois de você tentar tantas coisas, você viaja, agora a gente quer ir para as galáxias, já estamos viajando intergalaxialmente. Já teve uma sonda que já pousou em Marte. Aonde nós imaginaríamos chegar tão longe? Esse inconformismo com pouco. O homem sempre quer ir mais longe, Lídio. O homem sempre quer ir além. Isso não é natural do homem, senão inerente ao homem, porque foi colocado por Deus. Porque o próprio Deus, ele não fica com pouco. E a maluquice agora também é que o homem conseguiu pousar uma sonda num cometa. Isso para mim é uma situação quase que não dá nem para pensar. Como raciocinar a velocidade que esse cometa está e a sonda indo ao encontro dele e pousar nele. É uma maluquice isso para minha cabeça. E o homem fez isso, né? E fácil. E há pouco tempo fez isso. Tem um ano e meio no máximo isso. Do que? De pousar num cometa. Num cometa. Mas lembra que já tinha um filme que apontava para isso? Lá atrás. Então, é uma viagem intergalaxial, uma incursão para o futuro. Será que estas conquistas, se é que conseguirão e quando forem atingidas, satisfarão realmente o espírito do viajante? Verdade. Mas a verdade é que a gente foi feito para sonhar grande. Grande, sonhar longe, sonhar com coisas grandiosas, porque ele é grandioso. Sim, mas a pergunta continua valendo. Se satisfaz quando o homem chegar do outro lado? E a transposição? Tem homens que serão transferidos de um lugar para outro. Vai chegar esse momento, porque isso já foi anunciado nos filmes que a gente assistia. Verdade. Bem, certa vez, esse homem Biblicamente chamado... também, né? Oi?
E biblicamente também. E biblicamente também. E esse homem chamado Abraão, que agora é Abrão, ele recebe uma palavra. E aí é muito difícil até de você dimensionar e entender a palavra. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão a sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam naquela terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome dele. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para Negueb. A grande questão aqui, quantos de nós já fizemos essas modificações, esses movimentos à procura de conquistas, de ganhos materiais, físicos? Quantos de nós já buscou de uma forma tão intensa essas coisas que se esqueceu verdadeiramente de buscar aquilo que mais importava? Abrão é uma pessoa diferente em todos os aspectos. Ele vem da idolatria, porque o pai dele era idólatra. Vai lá em Josué 24 que Terá é chamado de idólatra. Você vai ver que o pai dele também, quando sai de Ur dos Caldeus, que era o lugar onde eles moravam, eles foram até Harã. E diz o texto que o pai dele morre em Harã, não completa a jornada. E essa palavra, quando está escrito, sai da tua terra, ela no original está escrito Lehi Lechá. Lehi Lechá. Ou seja, vai em si mesmo. Vai em si mesmo. Perceba como é difícil você ir alcançar e conquistar coisas que sequer ainda havia sido mostrado para você. Coisas que os teus olhos ainda não viram e nem penetrou no teu coração. Mas são coisas que foram ditas. Agora, a questão é como alguém que foi criado dentro da idolatria conseguiu crer em Deus, conseguiu crer nessa palavra. O que aconteceu nesse momento para que ele se dispusesse a ouvir a Deus e a fazer o que tinha de ser feito? Vá por si mesmo. Imagina que no momento em que eu quero ir, em que eu quero avançar, eu não posso ir em mim mesmo. Eu gostaria de ter muitas pessoas comigo, pessoas que pudessem me instruir, me capacitar e me levarem juntos. Mas a palavra que ele recebeu é vá em si mesmo. Por isso, larga a tua família, larga toda a tua parentela, deixa tudo para trás, deixa o seu passado, porque adiante de você que está o seu futuro. Se você continuar olhando para trás, você não consegue ver o que tem na frente. A grande verdade é que as pessoas que viveram no pecado, que pecam e permanecem nele, a diferença está em permanecer. A questão é que você pode olhar para frente desde que não permaneça. Você pode mudar de ideia. Você pode ter tido, sim, um erro. Você pode ter, de alguma forma, perdido o caminho. Mas a grande diferença
é que, apesar de Abraão, ou Abrão ainda, nesse texto é Abrão, não saber para onde ia, ele sabia com quem ele estava indo. Aí, muitas vezes, o que faz sentido não é para onde vai, é com quem você vai. O ponto é com quem você vai. E ele, então, abandona todas as coisas para viver uma promessa. E eu aprendi, Romanos 4 vai falar acerca de Abrão. Trazer à existência aquilo que não existe. E o nome dele agora é mudado. Ele tinha 75 anos, um homem já velho. E agora ele tem o nome mudado por Deus. Deus é escrito YHWH. Deus dá para ele um H, por isso agora ele passa a ser chamado Abraão. Então ele recebe o H de Deus, e esse H de Deus significa que, tendo Deus dois Hs no seu nome, um H fala da espiritualidade, da porção espiritual, mas Deus estava acrescentando para ele que tinha uma porção humana, uma porção espiritual. Mas ele ainda tinha tudo que era contrário para que ele pudesse alcançar. Por isso, o Romanos 4 vai dizer que ele esperou contra a esperança. Ainda que ele não pudesse ver o destino futuro, ele continuava crendo na palavra que ele recebeu. E diz que qualquer um que te abençoar, ele abençoaria. Mas cuidado, cuidado com a língua, porque você pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. E se você amaldiçoa alguém que Deus abençoa, Deus te amaldiçoa. Está escrito. E essa palavra amaldiçoar, ela é um pouco pior do que está traduzido. É destruir completamente aquele que você acusa como sendo leve, fraco. Essa é a tradução do hebraico. Você citou três coisas aí que me chamaram muita atenção. Primeiro, a questão de Abraão saber com quem ele estava indo. Sim. Lembra muito também uma frase de Martinho Lutero, que diz: eu não sei por quais caminhos o Senhor está me levando, mas eu conheço muito bem o meu guia. Fala de confiança, de certeza, eu sei quem está me levando e quem está me chamando. Depois você citou uma coisa de futuro, ou seja, uma promessa. Para eu alcançar uma promessa que está lá na frente, adiante, eu tenho que crer agora. A fé ela tem que ser exercitada no agora. Eu creio agora para eu poder viver o futuro que Deus prometeu para mim. Exatamente. Isso é forte. Mas agora imagina, um cara que vem da idolatria, um cara com 75 anos, onde não é factível mais, já não dá mais, já deu, já passou meu time, estou fora de tempo, já não tem como. Tantas investidas, mas eu creio que ele era um homem inteligente e ele tinha conquistado muitas coisas, ainda que ele não tivesse tido esse tempo com Deus. Eu creio que ele já tinha se movido como nós nos movemos, nesse sentido de conquista, de vai, de vem, de tenta, de... O pai dele, há quem diga na história judaica que o pai dele era fabricante de imagens. Certa vez, ele destruiu todas as imagens de madrugada do pai dele e deixou uma imagem inteira e um martelo do lado. Ao amanhecer, o pai dele falou: meu Deus, o que aconteceu? Alguém entrou aqui, destruiu todas as imagens, e ele olhou, viu uma imagem inteira e um martelo, e olhou para a imagem e disse: não pode ser essa imagem. E então Abraão olhou para o pai e disse: verdadeiramente não pode ser ela. Ela não pode fazer nada. Uma imagem não pode fazer nada. Então ele vem de um princípio de idolatria. A questão é, por que Deus haveria de escolher um homem que vem de um lugar chamado Ur dos Caldeus, que ninguém valorizava, pelo contrário, era extremamente amaldiçoado, porque lá existia não o monoteísmo, mas o politeísmo. E agora eu estou falando de um homem que ouve um único Deus e que se refere a um único Deus, que faz uma promessa de ir por um caminho, mas sem que eu te mostre aonde você vai chegar. Perceba que isso é andar contra a esperança. Eu não sei aonde eu vou chegar, eu só estou indo, porque a palavra até o momento que eu recebi era de ir.
E o texto E vai isso aqui dizer, também já aponta para o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando ele diz, sai da tua parentela, da tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, eu largo tudo. É como aquele jovem rico que estava diante de Jesus, e Jesus fala para ele, olha, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois me segue. É mais ou menos o mesmo chamado. E aquele jovem não creu como Abraão. Eu vou largar isso tudo para trás, eu vou seguir para onde ele apontar. exatamente, é confiar, né? A palavra Confiar. ideal é confiar. Então, o que acontece com Abraão? Sendo ele, tendo tudo contrário a ele, ele continuou. Esse é o ponto alto da mensagem. Apesar de você ser como você é, de você ter suas inseguranças, suas pseudos-verdades, apesar de você crer no Senhor, apesar de você ser uma pessoa num processo de crescimento, apesar de você ainda não ser quem você haveria de ser ou haverá de ser, você continua, você permanece, você está aqui na madrugada exatamente por isso, porque apesar de temos quem nos aperfeiçoa, quem nos faz e quem nos prometeu e que é fiel para cumprir. Então, Abraão descobre tudo sobre si acerca dos seus afazeres, mas agora que ele precisa tomar um destino, ele vai meio que só. E debaixo de palavras que ele havia recebido anteriormente e da sua própria mente falando para ele acerca de que ele era um velho ou um incapaz ou alguém que não poderia caminhar tão longe. Abraão, vá por si mesmo. Só que tem um detalhe aqui extremamente importante que a gente passa desapercebido. No verso 3 vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Mas ele falou: como serão benditas todas as famílias da terra por mim? Percebe que Deus estava tornando esse homem um homem único? Único. Porque para Deus, Deus nunca tinha dado essa palavra a ninguém. E essa palavra define bem o que diz no verso anterior, que é o verso 2. Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, você só pode ser bênção se anteriormente Deus te abençoou. Você não pode ser bênção por si mesmo, porque você só pode dar o que você tem. Então Deus abençoou Abraão para que ele conseguisse chegar ao destino dele. Então ele já recebe uma segunda palavra. Para que você receba o seu futuro, larga para trás tudo, absolutamente tudo, o teu passado e inclusive o que você aprendeu da idolatria. O pai dele deve ter tido essa mesma palavra, vá até Canaã, porque o texto que está em Gênesis 11, no verso 31, vai dizer que ele estava indo para Canaã, mas ele morre em Harã. Perceba que aquilo que você não conseguiu, aquilo que você não completar, os seus filhos completarão. Podem ser filhos espirituais. Alguém vai completar a tua jornada. Se você está em Deus e você tem uma promessa, eu creio que você vai chegar lá. Mas essa promessa do ID, que eu digo, o ID da igreja é para todo mundo. E eu creio que Deus fará continuidade por meio dos nossos filhos, porque Ele diz que os nossos filhos serão melhores. E ele recebe a palavra que define toda a caminhada dele. Sê tu uma bênção. Eu vou te guardar. Como? Quem te abençoar, eu o abençoo. Quem te amaldiçoar, eu o destruo. Proteção, Portanto, 100%. Eu te 100% de protejo. proteção. E o ponto mais alto aqui é você entender que Deus não estava matando por ser mal, mas para cumprir um propósito. Deus, quando vê alguém se lançando no seu propósito, não importa o passado, não importa o que ele fez, não importa a origem, perceba que ele abandonou o país dele, abandonou a família, ele abandonou tudo por conta de um propósito. Só que ele não tem um propósito qualquer, ele tem um propósito que viraria toda a história da humanidade. O propósito dele é que todas as famílias seriam benditas por conta dele. Então, Deus inseriu nele
algo que não caberia jamais na mente dele. E a grande verdade é que Deus não muda somente o nome dele. Você vai ver lá para frente, no capítulo 17, no caminhar dele, que Deus muda o nome de Sarai para Sara. E ele automaticamente, depois que Deus muda o nome dela, ele já a chama de Sara. Ou seja, ele creu naquilo que não existia. Ela era Sarai, agora eu chamo de Sara porque ele chamou de Sara. E isso é o que diz Romanos 4, trazer à existência o que não existe. Como se já existisse. Deus falou, você será pai de multidões. Ele falou, como? Não tenho nenhum filho. Eu sou velho, minha mulher é velha. Como? Contrário a ele. E a grande verdade é que a cada versículo aqui a gente tem que estar procurando Jesus também, né? Quando ele diz em ti serão benditas todas as famílias da terra, é porque ele sabia que dali estava nascendo um pai de muitas nações. E nós sabemos que de Abraão, de Isaac, de Jacó, até chegar em Davi, depois chegar por último, para resumir, no Senhor Jesus. Ou seja, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti quem? Né? Em ti, por meio da linhagem, por meio da descendência. Porque Jesus você é o vem dessa linhagem. Você então, é o patriarca da nação que eu preparei. Exatamente. Então, quem é Abraão? Ele é um judeu? Um hebreu judeu. Ele não é judeu, ele é hebreu. Sim, ele é sim. O primeiro, porque o primeiro judeu é Isaac, porque é filho de uma judia. Porque na cultura judaica, o judeu é filho da mulher e não do homem. É o ventre que define se é judeu ou não. Mas se a gente pegar as três religiões monoteístas, vamos dizer assim, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todos eles têm a raiz em Abraão. Obviamente que Isaac seria esse início aí, mas o judaísmo ele começa com a promessa de que faria dele pai de muitas nações e de que daria a ele um filho, o filho da promessa. Mas eu tenho 75 anos. Sim. Perceba que a todo tempo ele estava andando contra a esperança. Mas ele sabia com quem ele estava indo. Então ele creu em quem era a sua companhia e não somente no que ele imaginava ou ele pensava acerca de si mesmo. Quando Deus disse que seriam benditas todas as famílias da terra por meio da semente dele, Deus já tinha colocado a semente nele. Era questão de tempo. O que eu estou falando nessa madrugada é que ainda que teu milagre não tenha se manifestado, ele já está em você. Só que ele leva um processo. Ele tinha 75 anos e o milagre veio se manifestar quando ele tinha 100. Percebam o que a gente falou ontem. Deus está sempre aprimorando o milagre, trazendo o milagre para que ele fique mais caprichado possível. Para a gente, parece que está demorando. Por isso eu digo que o teste do cristão é o teste do tempo. Dentro de mim tem um tolo e tem um rei. E sou eu quem define se vai manifestar o tolo ou vai manifestar o rei. Aquele que espera no Senhor, como Davi esperou, eu esperei ansiosamente no Senhor, e ele ouviu o meu clamor e me atendeu. Esperei ansiosamente no Senhor. Quanto mais você espera no Senhor, mais você se aproxima do dia do seu milagre. Tem muita gente tentando, de alguma forma, desistir, quando na realidade deveria continuar, porque o milagre está por se manifestar. E agora, nesse momento, é um momento crucial. Nessa trajetória dele, chamada jornada, que eu chamei da jornada da vida, e que todo mundo se envolve nela. Os seus conhecimentos, até todo o seu histórico agora já é ineficaz, porque agora você não depende mais de você mesmo, você depende de quem prometeu.
mas eu ainda não tenho intimidade e não conheço a fundo aquele que me prometeu, porque eu estou falando do capítulo 12, eu estou saindo do capítulo 11 do meu pai, que adorava outras imagens. Quem pregou para esse homem? Ele, de alguma forma, ouviu de Deus. E como diz a palavra, vai dizer que ele era descendente, ele estava quando praticamente no mesmo tempo de Noé. Praticamente no mesmo tempo de Noé. Ele era como se fosse contemporâneo de Noé. E nesse momento, há quem diga que Sete era o representante naquele momento da palavra, o filho de Adão. E ele disseminava a palavra. Porque Sete veio no lugar de Caim. E ele continua a história. Nós descendemos de Sete. Oi? No lugar de Abel. Nós descendemos de Sete. Então, Abraão, de alguma forma, ouviu falar de Deus e creu nesse Deus. Mas no momento da Bíblia, no verso 10 em diante, diz que lá no Egito, como tinha o rio Nilo, lá tudo florescia, lá tudo dava certo. Então ele falou, vou para o Egito. Mas o texto não diz que Deus o mandou ir para lá. E quando ele vai para lá, ele passa por um momento muito difícil, onde o faraó se encanta pela esposa e quis ficar com a esposa, e ele mente pensando que a esposa seria morta e ele também. Perceba que se Deus não te falou, não vá. Porque quando você vai no capítulo 26, a palavra diz que Deus falou para Isaac não ir para o Egito. Quando você vai no capítulo 46 de Gênesis, Deus diz para Jacó, vá para o Egito. Então existe um momento de você se mover, mas esse momento tem que ser no momento em que Deus leva você, porque senão você está indo na força do seu braço. E a grande verdade é que Deus havia dado uma palavra para ele, que é Lech Lechá. Por 2 vezes ele fala, vai e vai em si mesmo. Sabe o que eu entendi? Já são 13h36. Eu entendo que mais profundo e mais bonito do que Deus ter abençoado a Abrão, mais do que Deus ter dito para ele, sai da tua casa, da tua parentela, foi ele ter recebido tudo isso. Isso é maior do que a própria palavra, porque você não tinha como crer nisso. Então, penso eu, que a palavra nesse momento, quando aponta para Abraão, Abraão foi extremamente gigante, porque era tudo o contrário. E ele então recebe aquela palavra como se fosse o manto. E esse paradoxo implícito, na primeira instrução registrada lá na Torá ainda, quando ele era judeu, vá por si mesmo. Este homem engenhoso, autossuficiente, agora tinha que caminhar, fazer a sua jornada e parece que é cegamente, porque não tem um destino para ir, não tem um lugar para ele ir. E as nossas jornadas muitas vezes são assim. Só que essa jornada que está sendo tratada aqui, Emílio, é a jornada externa. É de tudo aquilo que está por fora e não daquilo que está por dentro. Quando Deus disse, vá em si mesmo, é onde eu quero encerrar. Deus estava falando, antes de eu te mostrar o que eu tenho para você, eu quero mostrar para você quem você é. Porque até então você não era nada nem ninguém. O seu nome não aparece em momento nenhum. Você tem um passado horroroso, inclusive de adorar outros deuses. Você aprendeu com teu pai coisas que você precisou abandonar. Então, a terra prometida que Deus havia dado para Abraão, sabe qual era? Ele mesmo. Deixa eu mostrar quem você é. Você é a terra prometida. Você é a terra que eu quero dar para esse tempo, para que de você seja bendita todas as sementes da terra haveriam de vir de Abraão. Por quê? Porque em Romanos 4 vai dizer que todos aqueles que haveriam de crer em Jesus Cristo são os filhos de Abraão, tanto judeu quanto cristão. Então, o mais importante foi ele nessa jornada da vida. Quando tudo dizia que não, ele permaneceu e ele continuou e ele avançou.
e ele não desistiu até que Deus se revela para ele e ele descobre quem ele é. Tudo isso se manifestou na vida dele porque ele descobriu quem ele é. E a verdade também é que todas as famílias da terra, quando diz aqui em ti serão benditas todas as famílias da terra, o desejo de Deus é alcançar todas as famílias da terra. E as religiões colocaram muros e barreiras entre si. E quando você entra com a religião, você bloqueia as bênçãos que estão por meio de Abraão. Sim. Elas fazem separação. Você é o seu maior inimigo, traduzindo. Você pode ser o seu próprio impedimento para aquilo que está por se manifestar. E aqui eu quero levar você a refletir sobre isso. Fé é crer com o coração e falar com a boca. Você precisa crer com o coração, como diz em Romanos 10. Porque com a boca se confessa acerca da salvação, mas com o coração se crê acerca da justiça. Deus tinha feito justiça por meio dele. Quem? Viria Isaac, que chegaria até Jesus. Então a justiça estaria sendo feita. E fé é crer com o coração. Ele creu com o coração, apesar de tudo. Apesar dele saber mesmo até quem ele era. Ou tão pequeno ou quanto velho ele era. Ele creu em tudo, apesar dele. Por isso eu adoro dizer isso. É apesar de você, porque não tem a ver com você, tem a ver com aquele que prometeu. Deus pegou Abraão, lançou ele na jornada da vida para mostrar a Abraão quem Abraão poderia ser em Deus. Então Abraão agora se encontra no capítulo 14 com um homem, Melquisedeque, que ninguém sabe até hoje, porque é muito místico dizer se era um homem ou quem era. Mas a grande verdade é que ele representava ali o El Elyon, o Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo se encontra com ele depois de uma batalha, ele vence um rei, ele está cansado e Melquisedeque o chama para sentar com ele na mesa, comendo pão e o vinho. Perceba que é uma pré-figura de Cristo. E ele se senta com esse homem. Parece que há uma comunhão extremamente estreita, mas é estranho você ser convidado por alguém que você não conhece. Mas isso é que eu entendo acerca de Abraão. Abraão poderia não conhecer a Deus, mas Deus o conhecia. Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que nele Deus poderia confiar as maiores obras. A propósito, essa foi a maior obra de um homem na terra. Porque aqui é a virada de toda a humanidade até que chegue Jesus Cristo. Amém. Ele senta então com Melquisedeque, o rei de Salém, que é também chamado de rei de paz e rei de justiça. Então Melquisedeque se diz sacerdote do Deus Altíssimo. Eu te abençoo. Ou seja, confirma a palavra que ele havia recebido no passado, porque ele venceu reis. Ele batalhou, ele lutou para estar naquele lugar. Agora perceba como parece um paradoxo. Ainda que ele tivesse a promessa, ainda ele não estava na terra prometida. Ele estava lutando no meio de reis, ele estava... Mas esse movimento se assemelha muito a quem deveria ler esse texto. Quem deveria estudar esse texto acerca de Abraão, sabe quem? O pessoal de Êxodo. Para que soubesse que quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus falou, vou libertar o meu povo, porque Abraão passou pelo Egito, quando eu não falei. Então, esse cativeiro do Egito é resultado de uma passagem de Abraão lá no Egito. E gerou-se então um cativeiro. E Deus disse, eu vou te tirar do cativeiro, só que levou 430 anos. Então, se o povo tivesse embasado no que está escrito em Gênesis 12, eles teriam uma confiança diferente e não questionariam quando eles estavam no deserto sendo libertos. Então, quer dizer que Deus nos livre e nos traz para morrer aqui? Esse texto totalmente foi escrito para o pessoal de Êxodo. Deixa eu tentar clarificar. Você vê em Êxodo que muitas coisas se assemelham. As mortes eram da mesma forma que nesse tempo.
E eu não sei se você está entendendo que a sua vida é um êxodo. Existiu o primeiro êxodo, mas existiu milhares de êxodos. Antes, Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é o outro êxodo. Existem êxodos continuados na nossa vida, mudança. Quando a gente fala o êxodo rural, alguém que sai da vida rural vem para um lugar urbano, ou do urbano para a vida rural. Estamos num constante movimento. A grande verdade é que nesse constante movimento, para aqueles que não desistem, você vai chegar no seu destino. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Amém. Um ponto que eu citei ainda agora, quando a gente falava do Moro, ao longo dessa nossa jornada de êxodos que você citou agora, são vários êxodos ao longo da nossa vida, a gente percebe que existem muitos Esaús aí, vendendo a primogenitura por um prato de lentilha. E eu citei isso ainda agora com relação ao Moro, né? A gente percebe muito bem, a pessoa tinha a bênção prometida sobre a vida dele, olha, segue esse caminho aqui que lá na frente você vai ser o presidente. Mas aí no meio da fome ele, opa, eu acho que vou trocar meu pratinho de lentilha agora. E perde toda a bênção. E como Esaú, como Moro, esse episódio exemplificativo, né, da atualidade, a gente percebe ao longo da caminhada com Cristo que muitas pessoas vão trocando por um prato de lentilha. Quantas pessoas, na época que eu cheguei na CN em 2010, e hoje a gente vai olhar um filme antigo de 2010, 2009, 2011, a gente percebe, cadê essa pessoa? Não está mais na igreja. A pessoa já a questão está da raiz. A questão da raiz. Muitas pessoas eu já encontrei fora, e vou te falar, não é em outra igreja, em outra denominação, é fora mesmo do caminho. A questão não é se você saiu do caminho, a questão é se você se permite voltar ao caminho. Sair do caminho não é tão difícil quanto parece. É só você perder o foco da cruz que você sai do caminho. Mas se você tem promessa na tua vida, ele é fiel para cumprir independente de você. Por quê? Como eu li ontem, Isaías 48, no verso 9 e no verso 11. É por amor ao meu nome, não é por amor a você. Antes de ser por amor a você, por amor a próprio Deus que prometeu. Mas tem João, né? Segundo João, ele é mais duro com relação a isso. Aquele que conheceu a doutrina de Cristo e nela não permaneceu, não tem o Pai. Sim, mas nela não permaneceu. Então não significa que você desviou. Presta atenção. Ali está fixado que aquele não voltou. Mas perceba que a história de Lucas 15 do filho pródigo, ele volta. Então quem é filho sempre vai voltar. Eu não estou falando mas uma lei da palavra é para a pessoa voltar, é sempre para voltar. Não, mas só volta quem é filho. Amém. Se a pessoa, quando diz o texto filho pródigo, já selou ele é filho. Amém. O outro era um interessado, empolgado, achava legal, aquilo aliviava, mas não diz que é filho. Por isso ele não voltou. Então, fechando. A história de Abraão ela é provavelmente a primeira história da Bíblia onde há um contraste entre o que é visível e o que é invisível, Mídio. O que era visível? Qual é o versículo que você está aí? Não, agora eu estou só no fechamento. Eu nem, senão não vai dar. A gente ia até amanhã de manhã. Eu quero só fazer o fechamento da história dele. A história de Abraão provavelmente é a primeira história da Bíblia onde há um contraste entre coisas visíveis e coisas invisíveis. Perceba que ele estava manifestando que está. Depois, o dever de casa é ler Romanos 4, para que as pessoas possam entender. O que era visível para ele? Nada. Nadinha mesmo. Você então, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, o que ele fez? Ele trouxe do invisível para materializar o visível. Por isso, o texto lá em Romanos vai dizer que ele trouxe à existência o que não existia.
é exatamente o que Deus a todo tempo está tentando ensinar à humanidade. Ainda que nada disso exista, traga a existência por meio da palavra. Por isso eu falei que a fé está no coração, mas é com a boca que eu libero aquilo que está no meu coração. Não adianta você ter a fé e não liberar a palavra. É como se ela ficasse guardada dentro de você, até que você a exponha. É um fato. Muita gente recebe uma palavra e, na verdade, você até crê nela, mas você não coloca em prática e você não lança essa palavra sobre a sua própria vida. Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia: levanta e anda, vai, lava no tanque, ou então haja luz e houve luz. O próprio Deus proferindo a palavra. Aquilo que estava dentro dele só veio à existência quando ele falou. Uau, exato. E aqui eu quero realmente, agora eu vou fechar. Chamar as coisas que não existem como se elas já fossem. Gênesis 17, verso 3 diz que Abraão colocou o seu rosto em terra, prostrou-se diante de Deus e esse lhe falou: Abrão, já não será mais o teu nome, sim Abraão, porque você é pai de numerosas nações. Novamente ele cai nesse contraste do visível e invisível. Eu não tenho nenhum filho e eu vou ser pai de numerosas. E já Percebe estou que... velhinho. Hã? E já estou velhinho. Aí é que está. Quando E Sarai Deus, já não está com essa bola toda. quando Deus entrega essa palavra para ele e o chama de Abraão, Deus nunca mais o viu como Abrão. Deus o viu como Abraão. Uau, forte. Porque antes ele era pai de poucos, alguns. Ele era pai exaltado. Mas agora não. Agora ele é pai de multidões. Fala, pastor Marcelão. Ah, não, é o Pastor Marcos Marcos, Lemos. Grande Marcos, está na hora. Marcão, bom dia. Então, Mídio, Deus nunca mais o viu como ele era antes. E foi isso que entronizou e que mudou a vida dele. A partir desse momento, agora, embora tudo dissesse de forma contrária, ainda que não fosse Deus que passou a chamar, pelo contrário, passou Deus a chamar ele de pai de nações, e ele acreditou. Aquilo entronizou, aquilo entrou dentro dele, e aquilo fez com que ele seguisse o destino dele e se manifestasse, como diz em Romanos, agora já não é mais Antigo Testamento, que ele é o pai de todo aquele que haveria de crer em Cristo. Ele é a virada da humanidade. E por fim, eu prometo que eu vou encerrar. Um homem de 100 anos, sem nenhuma expectativa ou perspectiva, não tinha filho. Agora a promessa se cumpre. E ele, quando estava prostrado, ele riu. Olha que interessante, Mídio. Quando ele estava prostrado e Deus disse que ele haveria de ter um filho, ele estava prostrado. Perceba que ele tinha 2 H. O homem natural prostrado. Estava ali, deitado com o espírito. O homem com o espírito e com o coração creu, mas o homem carne riu. Mas Deus levou a sério aquele que estava no coração e deu para ele um filho que se chamou Riso. Forte. Ambos riram, tanto Sara quanto ele. A prostração dele fez a materialização novamente daquilo que era invisível, trazer à existência o que é invisível. O exemplo disso é o Abraão. E por fim, agora é por fim, ele tem esse encontro com Melquisedeque que sela ele. Melquisedeque não tem genealogia, não sabemos quem é. Na cultura judaica vai dizer que ele seria a palavra de Deus. Seria a continuidade de um sacerdote vindo de Sete.
E para nós o equiparamos a Cristo, ou uma tipologia de Jesus. Aquele que pode transferir o que ele acabou de dizer, que por meio de você seria bendita todas as famílias da terra. Bem, esse texto é enorme, 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 é uma pregação que duraria dias. Mas hoje a gente ministrou essa palavra baseado numa questão. Existem pessoas desistindo dos seus sonhos. Existem pessoas que não se veem capazes. Existem pessoas que não acreditam em si mesmo, nas suas habilidades, mas eu conheço um homem que andou contrário a tudo que é esperança, andou contra a tudo que poderia ser factível, visível. Fala. Ainda tem um ponto aqui que eu queria, antes de concluir. O verso 9 ele fala: Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Tem sempre um deserto na nossa frente e a gente Sempre. tem que passar por ele. É, por isso que ele passou pelo Egito. É. O Egito hoje seria o mundo, né? E lembra que a gente esteve lá no Neguebe, né? Exato, lembro. Por Na isso o nome Arábia. do pastor Neguebe. Mas É. voltando. Então a grande verdade é não desista dos teus sonhos. Não desista, apesar de você ainda não estar como você deveria estar. Porque eu creio que o que Deus quer fazer ao longo dessa jornada da vida, mais do que me dar coisas, é me mostrar quem eu sou. Antes de Deus me dar coisas, Ele quer mostrar quem eu sou. A grande verdade é que a Bíblia diz que quando nós virmos a Jesus, nós veremos como nós somos. O que Deus quer fazer para aquele que crê é mostrar a sua verdade. Quando você olha no espelho natural realmente, você não é aquela imagem que você vê. Algumas pessoas pensam que elas são aquilo. A grande verdade é que aquilo é só o processo do que você haverá de ser. Porque toda pessoa que teve um momento diferenciado com Deus, toda pessoa que entrou na presença de Deus, o seu semblante mudou. Estevão tinha uma face de anjo. Moisés tinha uma face que brilhava. Todas as pessoas que se deparam com Deus, elas têm uma transformação que não é externa, é dentro para mostrar fora. Assim como está o seu coração, assim o é. O coração alegre aformoseia o rosto. Aquele que se encontra com Deus tem uma manifestação externa. E agora você assume a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade não é o pecado, não é o erro, não é o seu fracasso. A sua verdadeira identidade foi aquela que Deus viu em você. Perceba que a mulher adúltera, todo mundo apontou ela, todo mundo queria apedrejar, mas Jesus olhou para ela e disse: onde estão os teus que te condenam, que te acusam? Onde estão eles? Ele não havia nenhum. Eu tampouco te condeno ou te acuso. Vá e não peques mais. A palavra para que você cumpra o seu destino e o seu propósito é: vá e não peques mais. A grande verdade, João vai dizer nas suas cartas, primeira carta de João vai dizer: filhinhos, se pecares, você tem o sangue precioso de Cristo. Arrependa-te, peça perdão a Ele. E o sangue dele é suficiente para te lavar e te perdoar todos os dias da tua vida. Ele está dizendo que a garantia é Ele para sempre. Por isso ele diz: eu sou contigo até as consumações dos séculos. Vou chamar o Uau, uau, Dandan, Midinho. uau. Amém, amém. É isso. Temos 27 segundos para encerrar. Você acredita? E aí? Eu acho melhor encerrar e voltar? Melhor, né? É.